O Salmo capítulo 1 coloca sob os nossos olhos o remanescente piedoso de Israel e a bênção que acompanha a sua piedade, segundo o governo de Deus. Esta bênção, salvo para o que concerne a consolação e a paz do coração íntegro, não foi nunca cumprida, mas é introduzida aqui da mesma maneira que a parte dos mansos, quando Cristo apresenta o reino no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. É dito pelo próprio Senhor, eles herdarão a terra. Todavia, o reino não era e não foi ainda estabelecido em poder, o que é o tema do Salmo capítulo 2. É por isso que o Senhor, em Mateus capítulo 5, fala de sofrer pela justiça. O reino dos céus é a parte daqueles que fazem assim, e se sofrem por causa do seu nome, o céu também é introduzido e a recompensa será grande lá para eles. Encontramos a mesma coisa em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, e no capítulo 4, versículo 14. Porém, o Salmo capítulo 1 apresenta-nos simplesmente o remanescente israelita, judeu, piedoso sobre a terra. E eu digo remanescente porque o tema do Salmo é caracterizado pela fidelidade individual. Os ímpios, os malfeitores, os pecadores, os escarnecedores cercam o justo. A lei é o seu prazer. Ele é um judeu piedoso, mantendo-se afastado dos maus, e abençoado e próspero. Ele é abençoado e próspero. Tal é o princípio deste salmo. Mas, para o seu cumprimento, o julgamento da terra deve intervir, e nesse julgamento os ímpios não subsistirão, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, libertos da opressão daqueles que não se importam, libertos da opressão daqueles que não se importam de Deus. Desta forma, os justos, então, serão libertos da opressão daqueles que não se importam de Deus e com Deus. O Salmo capítulo 1 dá-nos o caráter geral do homem piedoso e o resultado da sua piedade sob o governo judicial de Deus. Um outro elemento é então introduzido neste salmo. É dito: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por um lado, há um julgamento, por outro, uma aprovação moral antes desse julgamento, aprovação ligada à relação da aliança de Deus com Israel. Já vimos que Cristo foi, sobre a terra, esse homem piedoso e que se colocou no meio do remanescente fiel dos notáveis da terra, segundo o Salmo capítulo 16, sendo perfeito nessa posição. É nisto que este salmo se aplica a Cristo, embora não seja ainda de uma maneira direta. O tema próprio do salmo é, repito, o caráter do homem piedoso e o resultado da sua piedade sob o governo de Deus no meio do seu povo. Não se trata ainda de sofrer pela justiça, isso virá a seu tempo, mas trata-se do caráter do homem piedoso em presença dos ímpios e do resultado medido pelos imutáveis princípios do governo de Deus. O Senhor conhece os justos, os outros certamente perecerão. O Salmo capítulo 1 dá-nos, pois, o caráter moral do remanescente, a sua posição no meio dos ímpios, o governo geral de Deus e a ligação entre Deus e o justo. A par disto, podemos notar que o Salmo capítulo 1 coloca o justo e o ímpio em presença de um próximo juízo, pelo qual os ímpios serão atirados para longe, como a bala, enquanto que os justos constituem uma assembleia, o que indica bem explicitamente que se trata do remanescente de Israel nos últimos dias. Os princípios deste salmo,
o caráter das pessoas de que se ocupa e a posição dessas pessoas são suficientemente claros e são, ao mesmo tempo, de uma alta importância naquilo em que formam uma das partes essenciais da base de todo o edifício dos Salmos, a saber, o governo de Deus e as aflições do remanescente, que pareceriam desmentir esse governo, porque este não encontrará o seu cumprimento senão no julgamento, depois que o mistério de Deus tenha sido cumprido. Somos colocados aqui em face de Israel e do governo de Deus segundo a lei. Mas os justos são distinguidos dos ímpios, e a bênção não é a parte de todo Israel como tal, mas sim a parte dos justos, que formarão a assembleia, quando o julgamento for executado. A bênção é sobre os justos, mas são eles que formarão o povo quando os ímpios forem atirados para longe. É exatamente a doutrina do fim do livro de Isaías. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 48, versículo 22, capítulo 57, versículo 20, e os capítulos 65 e 66. Somente nesse último capítulo, capítulo 66 de Isaías, o juízo atinge também as nações. Tais são as primeiras verdades que encontramos, ou seja, um remanescente piedoso do povo tendo o seu prazer na lei, depois o juízo de Deus, manifestando a Assembleia dos Justos, segundo o verdadeiro caráter de Jeová, e os ímpios atirados para longe. É o governo moral de Deus sobre a terra, realizado pelo julgamento em Israel. É por isso que os últimos dias estão claramente à vista neste Salmo capítulo 1. Já dissemos que o Messias, os desígnios de Deus acerca do seu ungido, constitui o segundo elemento essencial da condição de Israel e do governo de Deus. Aqui, no Salmo capítulo 2, os gentios são introduzidos e formam o tema principal do Salmo. Como no Salmo capítulo 1, encontramos-nos nos últimos dias, quando os direitos de Cristo, ou seja, o Messias, forem reivindicados e estabelecidos contra os reis da terra e todos os opositores. Mas Israel é, ainda aqui, o centro e a esfera do cumprimento desses desígnios de Deus. O ungido, ou seja, o Messias, será rei em Sião. Os inimigos são os poderosos de entre as nações, e o mal, infelizmente, estende-se até aos chefes de Israel, que, como veremos, morrerão como homens e cairão como qualquer dos príncipes. Note o Salmo capítulo 82, versículo 7, onde tem essa expressão. Também é dito gente ímpia, no Salmo 43, versículo 1. Encontramos já a sua aplicação feita por Pedro, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículos 25 e 26. Eu disse que os desígnios de Deus acerca do Messias são o elemento dos caminhos de Deus, formando o tema dos Salmos, que é introduzido aqui. Mas o Salmo capítulo 2 abre-se pela sublevação das nações que querem subtrair-se à autoridade desse Messias e ao do eterno Deus que a estabeleceu, estando os judeus apostados ou apóstatas, como vimos já, comprometidos nessa grande luta contra Deus. As nações amotinam-se, os governos, ou melhor dizendo, os povos, imaginam coisas vãs. Os reis e os príncipes da terra querem romper os laços do eterno Deus e do seu ungido, mas essa amotinação não faz senão trazer a ira e o furor contra os quais toda resistência é vã.
Aquele que está sentado nos céus se rirá deles. Adonai zombará deles. A despeito de todos, o Senhor Deus ungiu o seu rei sobre Sião, o monte da sua santidade. Tal é o firme propósito de Deus, realizado pelo seu poder. A presunção do homem que resiste não faz senão acarretar a sua ruína. Mas há mais ainda. Esse rei, quem é ele? O Senhor, Deus, disse-lhe: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse rei é alguém que, sendo gerado naquilo que pode ser chamado hoje, isto é, no tempo, em contraste com a eternidade, é reconhecido filho pelo eterno Deus. Não é, pois, questão aqui da preciosa verdade da filiação eterna do filho com o pai, embora não seja preciso separá-la, o que, aliás, não poderia ser feito, mas a palavra de Deus apresenta-nos aquele que, sendo o homem ungido, a santa coisa nascida no mundo, também com o título de Filho de Deus, conforme Lucas capítulo 1, versículo 35, é reconhecido como tal pelo eterno Deus. É por isso que Paulo nos diz que este ato pelo qual Jesus foi suscitado, não ressuscitado, é o cumprimento da promessa feita aos pais, citando o Salmo capítulo 2 como confirmação da sua palavra. Relata em seguida uma outra passagem a respeito da sua ressurreição e da sua incorruptibilidade. Veja, por exemplo, Atos capítulo 13, versículos 33 a 35. Portanto, Cristo, nascido sobre a terra, é reconhecido Filho de Deus pelo Eterno. E grandes consequências decorrem desse título. Cristo não tem senão que pedir ao Senhor e às nações. Cristo não tem senão que pedir ao Senhor e as nações lhe serão dadas por herança e os confins da terra por possessão. Ele as governará como cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de oleiro. Com poder irresistível dominará em julgamento sobre toda a impiedade que se tem levantado contra o seu trono. Mas esse juízo não está ainda realizado, e o Salmo convida os reis e os juízes da terra a submeterem-se, reconhecendo o Filho, para que ele não se ire, e eles pereçam no caminho. Podemos e devemos confiar-nos a Ele, e quem pode reclamar esta confiança senão o eterno Deus? Este apelo aos reis da terra é fundado, e preciso notá-lo, sobre a reivindicação do título de Cristo ao juízo real e ao poder sobre a terra. Mas estará Cristo estabelecido rei sobre Sião? Ele foi lançado fora de Sião, pendurado no madeiro, em vista de coisas melhores e de uma glória mais excelente do que aquela que tinha junto do Pai antes que o mundo existisse. Todavia, ele foi rejeitado por Sião, a quem se apresentou como rei, e pelo que concerne às nações e à herança da terra, ainda as não pediu. Quando o fizer, no tempo determinado pelo Pai, ser-lhe-ão certamente dadas, e os seus inimigos postos por escabelo ou estrado de seus pés. Ele próprio declara, em João capítulo 17, que não fez pedido algum a esse respeito, mas somente para aqueles que lhe foram dados do mundo. Os reis da terra continuam a reinar, e vários se reclamam do seu nome para serem, do nome de Cristo, para serem, no entanto, achados rebeldes quando ele tomar em mão o seu grande poder
e as nações se irritarem e a sua ira tiver chegado. Nenhum cetro de ferro as oprimiu ainda. O vaso de oleiro feito em pedaço não é a sua imagem de agora. O Senhor ainda se não revelou para a desprezar. Elas reinam pela autoridade de Deus, mas não há nenhum rei em Sião. Cristo foi rejeitado. No entanto, nós sabemos que ele é Adonai nos céus. Temos tido na nossa frente, nestes 2 primeiros salmos, os grandes acontecimentos dos últimos dias. Um remanescente judeu esperando o juízo, estando os maus sempre em cena, as nações amotinando-se contra o eterno Deus e contra o seu ungido, aquele que está nos céus, rindo-se da sua vã raiva, o eterno Deus estabelecendo Cristo sobre Sião e, a seu pedido, dando-lhe, Deus ou Senhor dando-lhe todas as nações por herança, sendo imposta a todos a submissão por um juízo ao qual nada pode resistir. Nada de sofrimentos em tudo isso, nem mesmo quanto ao remanescente do Salmo capítulo 1, mas simplesmente os desígnios e os decretos de Deus e um poder ao qual ninguém pode resistir. De fato, os reis da terra se levantaram e os príncipes, juntos, conspiraram e, pelo que concerne ao poder e à cena terrestre, conseguiram o que queriam. Cristo foi rejeitado e não resistiu. E agora, se procurarmos onde está o remanescente e qual é a sua condição no meio da cena judaica da história deste mundo, veremos que os grandes princípios característicos da sua posição não são apresentados nos Salmos 3 a 7. Podemos compreender agora facilmente como os 2 primeiros salmos formam a base de todo o livro. Embora os salmos seguintes sejam a expressão dos exercícios produzidos na alma pelo não cumprimento, por um tempo, dos desígnios revelados nos 2 primeiros. E sobre este aspecto, pode-se dizer que a ordem de todo o livro se assemelha à de um grande número dos próprios salmos. A tese é estabelecida no primeiro ou nos primeiros versículos, depois vêm as circunstâncias, muitas vezes inteiramente contrárias, através das quais o fiel passa e o leva ao que exprime o princípio do salmo. De acordo com esta regra, os salmos do capítulo 3 ao capítulo 7 apresentam-nos em geral e quanto ao princípio, a condição do remanescente e os pensamentos e os sentimentos produzidos nos fiéis pelo Espírito de Cristo, no meio do estado de coisas que é a consequência, em Israel, da rejeição pessoal do Cristo. Não se encontra nenhuma alusão às circunstâncias em que os próprios fiéis se encontram historicamente antes dos Salmos capítulo 9 e capítulo 10. É por isso que estes 5 salmos nos expõem a operação do Espírito de Cristo nos fiéis, produzindo os frutos morais convenientes, de modo a indicar-nos a condição do remanescente piedoso, a santa semente que está em Judá, quando tudo se encontra em ruínas. Os princípios característicos da posição desses fiéis, os diversos sentimentos que ali se manifestam, são colocados diante de nós. Não encontramos ali aquela poderosa expressão que se escapa do coração sobre a pressão das circunstâncias no meio das quais ele se encontra, mas cada fase moral traz à luz os diversos sentimentos que o Espírito de Cristo deve produzir em relação com Deus.